Eu tô apertado financeiramente. Tá, mas peraí, deixa eu entender. Será que eu tô gastando muito aqui no meu custo fixo? Será que eu tô gastando muito na minha linha de custo pessoal? Será que eu tô gastando muito na minha linha de CPV, custo de mercadoria? Tem como ter negócio sem esses sistemas, é óbvio, mas a gente acredita que isso pode dando subsídio para o franqueado abrir uma segunda loja e ele cada vez ter um controle um pouco melhor, né? Porque no fim o que vai importar é o cara conseguir treinar bem as pessoas para elas executar bem o processo. O sistema só vai te dizer depois, vai te dar uma noção de que, ó, meu, tá tendo várias divergências entre o que tu tem e o que tu deveria ter. É possível eu trabalhar e operar um Quero Café que tem 20 colaboradores e não usar praticamente nada de sistema e eu trabalhar todos os dias lá do abre ao fecha? É possível. Se é sustentável, não sei. Se tu vai aguentar a jornada, não sei. Mas é impossível tu pensar em ter a tua segunda loja tocando ela assim. Porque talvez hoje tudo funcione, esteja no controle, porque tu tá visualizando quase tudo. Tu tá ali o tempo inteiro. Só que quando tu ter que te dividir entre duas lojas, cara, tu vai precisar de ferramentas de apoio, de ferramentas de controle que te ajudem a entender onde pode ter um problema, para tu daí atuar nele. Quando a gente fala do ramo de alimentação, um indicador dos mais importantes é o CMV, custo de mercadoria vendida, ou o CPV, custo de produto vendido. E muitas vezes a gente conversa com as pessoas e quando tu pergunta, pô, qual é que é o teu CPV, o teu CMV, a pessoa tem na ponta da língua o resultado da ficha técnica. Sim. Que é eu e tu aqui nessa mesa, criando uma taça de sorvete e fazendo aqui em cima de uma balança, aqui ó, vai, pega a bailarina, uma colher, passa a Nutella na borda, bota 2 bolas de sorvete, entra com chantilly, com a calda de chocolate e com amendoim e tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, vezes o meu custo médio, eu tenho o custo daquela taça de sorvete. E eu tenho o preço de venda. Então, se o custo a nível de insumo foi de, por exemplo, R$10 e eu coloco o meu preço de venda a R$20, eu tenho um CMV de 50%, né? Óbvio que isso aqui é só custo de insumos, tem todos os demais custos que envolvem um negócio que eu não vou entrar aqui. Ok, mas isso é se quem estiver fazendo aquela taça de sorvete está fazendo ela exatamente daquele jeito. Se tu projetou 2 bolas de 90 gramas de sorvete e a pessoa que está fazendo a bola de sorvete está usando bola de 115, de 105, 110, pô, tu já tem aí um incremento de sorvete. Se a Nutella ficou mais gordinha do que deveria, tem mais Nutella aí. Se no pote de Nutella, quando chegou no final aqui a pessoa deu uma raspada, sobrou uma Nutella, ela fechou a tampa e botou no lixo, se na caixa de sorvete de 7 litros, todas as bordas tá cheio de sorvete, a pessoa deixou assim e botou no lixo, esses teus R$10 não são R$10. Eles vão ser R$11, R$12. Por isso que é muito importante saber, tá? Quando a gente está falando de CMV ou CPV, a gente está falando do teu CMV real ou do teu teórico da ficha técnica. Então essa nossa cultura de muito tempo e esses nossos sistemas nos dão ferramentas para entender o porquê, eventualmente, o meu CMV deveria estar lá nas nossas métricas em 30%, em 32%, mas quando eu confronto com tudo que eu paguei a nível de insumos e fornecedores neste ano inteiro aqui, dividido pelo faturamento, eu chego em 37%. Ou seja, eu estou gerando um gap, eu estou gerando uma diferença entre 37% para o meu teórico que deveria ser 31%. Pô, tem 6% no meio dessa jogada. 6% é um gap, é uma diferença muito grande. Num faturamento médio que a gente tem nas lojas de 2.800.000, pô, quanto dá esse 6%? Sim. Cara, muita coisa, né? Então, essas ferramentas, esse sistema de checklist, de pedidos, de custos, vem para ser mais uma ferramenta de apoio para encurtar esse gap aí. Um pouco é tolerável e faz parte do nosso negócio, exato, mas muito não, né? Então, tentando traduzir um pouco do porquê nós temos essas ferramentas, né? Sim. São para facilitar o Luiz lá que te ligou e saber quanto pedir, mas também é para olhar, tá, mas peraí, se saiu 80, se eu tinha 100 em estoque, eu recebi mais 20, 30, 40, cara, eu deveria ter tanto. Não, mas eu tenho 15, tá, peraí, tem 15 a menos. O que aconteceu? Teve produto que, cara, teve um momento ali que descongelou um freezer e a gente perdeu 2 pacotes. Pois é, essa informação tem que chegar, né? Porque no
boleto de pagamento do fornecedor, tu vai ter que comprar mais essas 15. Exato. Então, no teu CPV ou CMV realizado, vai ter essa compra dentro. Tentando traduzir um pouquinho de um dos desafios que a gente... Na verdade, vamos lá, acho que é o maior. Não dá para dizer o maior, mas em peso, sim, sobre o faturamento... é o que mais vai impactar, né? É o que mais impacta o resultado do nosso negócio. Porque, para mim, ainda o maior desafio de todo é Sim. gerir bem as pessoas, né? Engajar Sim, as sim. pessoas, comunicar com as pessoas, né? Enfim, Sim. não há processo que rode sem pessoas, né? Exato. Até na realidade são sistemas. A gente por muito tempo rodou sem ter esses sistemas e tinha muita loja que performava muito bem, né? Perfeito. Então, tem como ter negócio sem esses sistemas, é óbvio, mas a gente acredita que isso pode dando subsídio para o franqueado abrir uma segunda loja e ele cada vez ter um controle um pouco melhor, né? Porque no fim o que vai importar é o cara conseguir treinar bem as pessoas para elas executar bem o processo. O sistema só vai te dizer depois, vai te dar uma noção de que, tá tendo várias divergências entre o que tu tem e o que tu deveria ter. E aí, no fim, para o cara resolver o único jeito, por isso que ontem eu estava na cozinha pesando os molhos ali, é para tentar entender algumas coisas, né? Perfeito. Então, o sistema vai ajudar o cara a ter essa noção, mas no fim, no fim é o dia a dia, o cara entrando ali para entender, né? Sim, o sistema, ele vem para ser complementar à cultura da planilha que a gente já tem, que qual é a base raiz da planilha? É que, cara, tu, Alvinho, tá à frente de uma loja, tu trabalha muitas horas por dia, tu pegou dinheiro no banco para montar esse negócio, cara, tu montou ele com um objetivo, dar certo, conseguir pagar as contas, dar dinheiro, né? Voltando ao que a gente falou antes lá na frente, cara, em algum momento tu vai ver que não é o perseguir o dinheiro que vai fazer dar certo. Mas, cara, sim, cara, o negócio ele tem que parar de pé, ele não é só um sonho, ele tem que entrar mais do que sai mais para conseguir pagar as contas e fazer o negócio girar. E aí, muitas vezes, a planilha financeira serve para quê? Para a gente ver, por que eu estou apertado financeiramente? Tá, mas peraí, deixa eu entender. Será que eu estou gastando muito aqui no meu custo fixo? Será que eu estou gastando muito na minha linha de custo pessoal? Será que eu estou gastando muito na minha linha de CPV? E aí, de custo de mercadoria. E aí, ali vem a conta de maior impacto. Ok, então eu comecei a ver, eu estou vendo com os meus olhos que eu estou gastando mais do que eu deveria. Mas, cara, como é que pode? Eu tenho 300 e poucos itens. Aonde eu estou gastando mais? Aí começa a entrar essas ferramentas para, cara, vamos dar uma olhada no molho aqui. Vamos dar uma olhada em tal e tal item. Por que eu estou gastando mais do que a teoria está me dizendo? Pô, eu estou tendo algum processo que eu estou fazendo errado e o processo ser feito errado não é porque ninguém quer fazer por querer errado. Cara, ele é por falta de conhecimento, ele é por a gente... Aí pelo menos a gente começa a ter uma bússola de onde atuar. Qual é o insumo que eu vou começar a olhar, né? Mais um exemplo prático para quem talvez não entenda. Pô, eu compro um filé mignon. Custo do filé mignon atualmente, 70 reais mais ou menos. Então, quer dizer que se 70 reais é 1 quilo de filé mignon, eu compro ele com 1 quilo de filé mignon, eu faço 10 bifes de 100 gramas, correto? Não vai dar, né? Errado, né? Não é isso, mas é o que a gente pensa. Então, custa, custa 7 reais cada bife 100 gramas. Não, ele custa mais. Porque aquele 1 quilo não vai render 1 quilo. Tu vai ter que fazer uma limpeza, tu tem que tirar a membrana, tu tem que fazer aqueles bifes porcionados depois. E, cara, aquilo lá vai dar uma perda média de 7, 8%. Então, o teu custo unitário não é mais 7 reais. Nem o quilo não é 7,70 e nem o unitário não é 7 reais. Ele vai ser quase 8 reais, né? E isso acontece com todos os insumos. Então, começa aí já uma raiz de, às vezes, calcular errado o preço, o custo que a gente tem num produto. Pô, vou comprar um morango. O morango tá lá o quilo, tô pagando o quilo do morango 25 pila, por exemplo. Depende da época do ano, muda muito esse tipo de insumo. Tá, mas eu uso o morango inteiro ou para fazer a calda eu tenho que tirar aquele... E quando eu tiro, quem tá tirando? Tá tirando 30% do morango ou tá tirando 4%? Enfim, tentando extrapolar um pouco do que é o nosso trabalho ao longo desses anos, né? E o que tem por trás de tudo. Então, às vezes, eu como dono do negócio, dono de uma franquia lá, dono de um Quero Café, ou como consumidor, eu estou vendo o produto chegar assim. Mas atrás disso tem muito pensamento. Tem um time multidisciplinar que tenta olhar.
tendência de mercado de produto, que tenta olhar custo daquele produto, complexidade de fazer aquele produto, é mais ou menos mão de obra que a gente tem que empregar, tem mais ou menos chance de erro. Putz, eu preciso trazer um novo insumo que vai ser só para aquele produto. Será que vale a pena por mais que o consumidor está pedindo? Então, a gente está junto nesse trabalho, né, há muitos anos e também é uma coisa que a gente leva muito, muito a sério dentro do café. Diferente de quando lá no início a gente monta e quando a gente sabe fazer receitas em casa, é uma coisa fazer em casa. Fazer as coisas darem certo num estabelecimento é bem mais complexo. Sim, né? certo. Mas é muito isso aí que tu falou, né? No fim, o objetivo dos sistemas é estar ajudando o cara, mas o que vai fazer dar certo mesmo a operação é o dia a dia, é treinar as pessoas e todo esse pensamento por trás é o que a gente vai tentando fazer na franqueadora para ajudar as lojas, né? Perfeito. Então, E principalmente você falou, para ajudar as lojas a conseguir crescer. É possível eu trabalhar e operar um Quero Café que tem 20 colaboradores e não usar praticamente nada de sistema e eu trabalhar todos os dias lá do abre ao fecha? É possível. Se é sustentável, não sei. Sim. Se tu vai aguentar a jornada, não sei. Mas é impossível tu pensar em ter a tua segunda loja tocando ela assim. Porque talvez hoje tudo funcione, esteja no controle, porque tu tá visualizando quase tudo. Tu tá ali o tempo inteiro. Só que quando tu passar a ter que te dividir entre duas lojas, cara, tu vai precisar de ferramentas de apoio, de ferramentas de controle que te ajudem a entender onde pode ter um problema para tu daí atuar nele. Não vai resolver a vida, não vai ser a bala de prata, isso não existe. sim. Talvez até, ouvindo a gente falar depois desse episódio, talvez chegue alguns fornecedores com a solução mágica, com o melhor sistema. Cara, eu vou resolver a tua vida, eu vi lá que vocês estão com uma dor profunda. Cara, é verdade, mas não vem dizer que é isso que vai resolver a nossa vida. Né? As ferramentas estão aí para complementar, para auxiliar o nosso trabalho como ser humano. Não tem como substituir isso, no nosso segmento, pelo menos. Né? Sim. Tanto que tem muitas lojas, o sistema de pedidos é uma coisa que todas as lojas estão usando, né? Mas a gente vai porque tem muita loja que já operava super bem, então a gente vai implementando isso com calma, porque tem que fazer sentido para a loja. Isso. Porque dependendo como for, se é forçado, isso vira... Porque tu muda um pouco a forma que tu trabalha, né? Se tu vai operar com o sistema. Então, a gente vai com muita calma e tem que fazer sentido para a loja, né? Perfeito. Então... A gente primeiro não força nada para o franqueado e também nunca coloca nada que a gente não tenha testado e quebrado muita cabeça. Não é certo que vai ser a melhor solução, mas o nosso dia a dia, nossa vida é respirando, tentando deixar esse negócio o mais aceitado, o mais fluido possível, o mais à prova de erro. Tudo que a gente vai ficando mais complexo, é um monte de coisa que vai juntando, mas é para deixar mais à prova de erro nossa do ser humano, que nós vamos errar. Então é uma forma de tentar fechar um pouco isso, mas não resolve tudo, não é a bala de prata, né? É mais uma ferramenta para trabalhar.